pensar essa questão, né, da violência, da militarização, na sua relação com a cidade, com o espaço urbano. Então, basicamente, e pensando e inspirada pelo trabalho do Stephen Graham, que tem um texto, que é um pedaço do livro, que também vai ser publicado pela Boitempo, mas tem um texto bem importante que está dentro do Bala Perdida dessa coletânea, onde ele vai falar de um urbanismo militar, um urbanismo militarizado. O que é um urbanismo militar, urbanismo militarizado? É um urbanismo organizado e estruturado sob a lógica da securitização, da doutrina da segurança. E aí nós estamos falando não apenas, a ideia não é de que há um dispositivo de segurança ou um aparato de segurança relacionado à polícia militar e ao exército, eventualmente, e também à segurança privada, que ocupa o espaço e controla o espaço. Não, nós estamos falando de algo além disso. Nós estamos falando de configurações espaciais securitárias. Nós estamos falando da ideia do controle da segurança, estruturando ou reestruturando o espaço urbano, desenhando ou redesenhando o espaço urbano, e é disso que se trata, e é um pouco sobre isso que eu vou tentar falar. Então, para poder pensar sobre isso, eu pensei em congelar 3 imagens de filmes do Brasil contemporâneo. Eu estou falando de imagens porque cada uma dessas imagens puxa uma corda de um processo longo, de uma história longa que não vai dar para falar. Então, eu vou pegar uma cena dessa história longa para tentar discutir essas cenas. A primeira cena são as favelas ocupadas pelas UPPs no Rio de Janeiro. A segunda cena, aliás, vou falar disso porque foi uma pergunta que foi feita aqui na terça-feira. Ah, foi você que fez. Prometi que eu ia falar. Vou falar. A segunda, a repressão aos rolezinhos que aconteceram nos shoppings em várias cidades. Outro dia descobri que não foi apenas em São Paulo, aconteceram em várias cidades do Brasil. E a terceira, os confrontos policiais em reintegrações de posse, talvez o que ficou mais socado, fixado, teve uma grande exposição midiática, é Pinheirinho, mas, para além de Pinheirinho, tem reintegração de posse todos os dias, em várias cidades do Brasil, e grande parte delas com o uso da força e da violência, muitas vezes levando a confrontos, feridos e, eventualmente, até a mortos. A minha pergunta em relação a essas 3 questões é o que tem em comum entre essas 3 cenas, qual é o elemento de comum entre essas 3 cenas, e também, né, na relação com as referências à constituição de um urbanismo militarizado em escala global, porque essa discussão do urbanismo militar que o Stephen Graham fala, ele está refletindo sobre a Europa, ele está refletindo sobre os Estados Unidos, ele está refletindo sobre o mundo, um modelo de urbanismo militar que toma conta do planeta. Então, eu também estou me perguntando o que tem a ver essas cenas aqui com aquelas, né, teorizadas pelo Stephen Graham, nos Cities Under Siege, né? Bom, basicamente, se a gente pensar qual é a leitura que vai ser feita sobre esse urbanismo militarizado, é de que, em um mundo onde as guerras totais de Estado contra Estado são cada vez mais raras, né, o que vai acontecer cada vez mais é a proliferação de conflitos entre a violência política estatal e todo tipo de insurgências, redes de combatentes não estatais, reconfigurando as cidades sob a égide de um urbanismo militar. Então, o que nós estamos falando é que o cenário da guerra mudou. Não é mais uma guerra entre estados
na fronteira, num lugar chamado campo de guerra, mas é uma guerra de baixa intensidade e muita permanência cotidiana nas cidades, em várias cidades, e é ali que ela vai se desenrolar. E exatamente por isso, e esse processo também significa que, a partir das experiências nos campos militares e sob o comando, e é isso que a gente precisa entender, do complexo industrial militar, porque nós estamos falando, quando nós estamos falando da militarização, nós estamos falando de uma indústria, mas não apenas de uma indústria de armamentos, mas de uma indústria de tecnologia, de uma pesquisa no campo tecnológico, de uma indústria de base tecnológica. Nós estamos falando de uma cadeia complexa, né, onde artefatos de controle e artefatos também, que isso é absolutamente fundamental, de recepção de dados e de controle a partir da leitura e da recepção desses dados, vai operando uma securitização da vida urbana. E tem um diálogo muito grande, e ele pode ser imediatamente mobilizado nas lógicas securitárias, de que entre os circuitos de controle eletrônico, por exemplo, o cartãozinho que a gente tem que colocar na catraquinha para poder entrar num escritório ou para entrar num centro comercial, ou que tem em muitas universidades, né? É quase inacreditável pôr um cartão numa catraca numa universidade, né? Com esses elementos também são dados que podem ser lidos, assim como as transações nos cartões de crédito, né? E que também podem constituir uma base de dados que vai rastreando os movimentos dos indivíduos na cidade. Se a cidade já é definida por uma série de aparatos eletrônicos, o mais fácil da gente entender, por exemplo, são os sinais de trânsito, né? Para, segue. Para, segue. Então, você tem os fluxos controlados por esses sinais. Isso é habitado por uma rede eletrônica e de recepção e transmissão de dados, vai controlando os movimentos dos indivíduos, né, pela cidade, o que é fundamental para se poder combater aqueles indivíduos que, por alguma razão, em uma das inúmeras guerras que se travam na cidade, deve ser combatido. O Graham fala, parafraseando o Foucault, de um efeito bumerangue. O que ele diz é que o aprendizado que as grandes potências fizeram de submissão das colônias através dos seus aparatos militares e de controle, agora está sendo usado internamente dentro destas mesmas potências, e ele está se referindo aos Estados Unidos, ele está se referindo ao Reino Unido, ele está se referindo a vários países europeus, vão sendo usados internamente, né, para constituir arquiteturas de supervisão e de controle, que saem, portanto, do campo estritamente militar e das guerras de ocupação nas colônias, nas periferias do mundo, como o Iraque, como o Afeganistão, como Gaza, os grandes laboratórios dessas tecnologias militares, para serem incorporadas pelas polícias locais. Então, o drone, que nasce ali na guerra fora, ele também é usado para dentro. As formas de detectação por absolutamente sofisticadas da tecnologia de guerra israelense, que foram constituídas para poder controlar os territórios ocupados, são transmitidas, e hoje, por exemplo,
todas as licitações para constituir os aparatos de segurança em mega eventos esportivos são ganhos por essas grandes corporações israelenses que desenvolveram essas técnicas ali. Então, nós estamos falando de uma nova guerra, e isso nós estamos falando na escala global, então isso é o discurso do Stephen a partir do centro, a partir das potências, né? Essa nova guerra onde o inimigo está dentro. No caso da Europa, no caso dos Estados Unidos também, o inimigo é o imigrante árabe, islâmico, terrorista. Então, você através dele, é ele que é o objeto de controle para evitar as bombas, as explosões, que justamente nesse novo tipo de guerra operam nesses circuitos de circulação, nas infraestruturas, no metrô, nos sistemas elétricos da cidade, justamente sabotando e interrompendo esse sistema. E, portanto, contra este inimigo se trava uma guerra de baixa intensidade, cotidiana, e por trás dela está o complexo industrial militar cada vez mais poderoso. E um exemplo disso é o que eu acabei de mencionar, uma expressão disso é as operações montadas de segurança em mega eventos internacionais, como a Copa e a Olimpíada, né? E, bom, então isso seria um cenário mais geral, um cenário mais global, onde cada vez mais as polícias estão mais militarizadas, mais armadas. Agora, você acabou de dizer que a própria polícia do Reino Unido também passou a ser muito mais armada e militarizada, e esses aparatos vão ficando cada vez mais complexos. Aí a minha pergunta é, bom, será que nós podemos usar a mesma forma e a mesma reflexão para descrever o que acontece aqui entre nós, no nosso urbanismo e na relação entre a nossa cidade e a questão da violência e a questão da segurança? Vamos começar pensando a questão das UPPs. As UPPs são claramente uma ocupação militar nas favelas, no entorno do cenário dos jogos. Isso já foi mais que dito, né? As UPPs, elas não estão instaladas nos locais aonde mais gente morreu em função de bala perdida, de guerra entre grupos para controle do tráfico. Absolutamente. Também não estão nas favelas que tinham os piores indicadores, né, do ponto de vista de precariedade, nem de número de mortes, nem de precariedade. As UPPs, elas se instalam no espaço do entorno do local aonde se desenrolam os jogos, dos novos e velhos locais. Dos velhos locais aonde a elite se instalou, e a Barra da Tijuca é uma extensão disso, e a escolha desse território tem muito a ver com isso, mas dos novos locais também, como é o caso do Porto Maravilha, aonde uma frente de expansão ali do complexo imobiliário financeiro se associou diretamente à ideia de construir um cenário para os jogos. A minha pergunta aqui, então nós estamos falando de uma ocupação militar na favela. Isso é novo? Isso é completamente velho também. Se a gente for tomar, por exemplo, o Morro da Providência, que é um morro que fica exatamente ali na região do Porto Maravilha, que é esse novo espaço, né, de expansão da fronteira do capital corporativo no Rio de Janeiro, né? O Morro da Providência está lá dentro, tem uma UPP, é um dos projetos, é um dos espaços ocupados, uma das favelas ocupadas pelo PP. Para os moradores do Morro da Previdência, essa é a enésima vez que o morro é ocupado militarmente. Enésima. O Morro da Previdência, ele se forma, é uma primeira favela do Rio de Janeiro, ela se forma com aqueles que voltaram de Canudos.
os soldados, principalmente os negros e mulatos, que lutaram em Canudos e que voltam, então, para o Rio de Janeiro sem nenhum tostão e nenhuma capacidade, nenhuma possibilidade de se instalar em lugar nenhum na cidade e nenhuma política para acolher, e vão se instalar autoconstruindo suas próprias casas naquele lugar, naquele morro. Já em 1900, você já tem, né, em relatos sobre que a Alba Zaluar, no livro dela da História das Favelas, conta isso para a gente. Ela, já em 1900, você já tem os comentários da polícia sobre esse lugar, chamando o Morro da Providência de foco de desertores, ladrões. É absolutamente necessário demolir todos esses pardieiros para acabar com essa situação desses marginais. Então, a gente lê um texto de 1900, né, sobre o Morro da Providência, e pensa o discurso na primeira página do jornal O Globo, em seus editoriais, defendendo a remoção, defendendo, né, celebrando a ocupação das UPPs naqueles morros. E aí a gente vai pensar que, na verdade, nós temos aqui uma velha história, é a história da relação da cidade com o Morro da Providência, com as favelas, portanto, nas cidades brasileiras, uma história marcada por ambiguidades, por acertos com os poderes, por resistências, por negociações, por porosidades e por conflitos. A relação do Morro da Providência, desde 1900 até hoje, continua sendo uma história de vou acabar com eles, vou ocupar, vou demolir. Não, vou investir em escola. Não, vou ficar, não vou ficar, vou urbanizar, não vou urbanizar. Essa é a história desse lugar marcado por essa ambiguidade. Mas será que é totalmente velho, então, essa história da UPP, especialmente no Porto Maravilha, naquele lugar? Nós estamos falando só da troncuda história da desigualdade e da exclusão territorial nas nossas cidades? Ou tem algo mais? Tem algo mais. Tem um novo aí também. E qual é o novo? No caso do Porto Maravilha, exatamente por ter sido pensado, né, e viabilizado no bojo da estruturação dos mega-eventos, ele é o exemplo de parceria público-privada mais radical que a gente tem hoje no Brasil, de privatização total de um espaço. Ou seja, ali o projeto do Porto Maravilha não é apenas um projeto executado por empreiteiras, é uma área da cidade, onde 70% dos terrenos eram públicos, que foi cedida para um consórcio de empreiteiras, basicamente, fazerem o que bem entendessem. Basicamente, dali extraírem renda, né? Dali ampliarem suas fronteiras de investimento. E isso acho que o Weiner, que me precedeu, já deve ter tocado nessa questão, num contexto, que é o contexto dos jogos, de suspensão das legalidades existentes, que é o que a gente chama de estado de exceção. Isso permite estabelecer um espaço de gestão territorial além do Estado, ou seja, um pedaço da cidade que é gerido pelo privado, totalmente gerido pelo privado, com polícia privada, com lixeiro privado, com iluminação privada, com transporte privado, ali encravado no coração do centro da cidade do Rio de Janeiro. Isso, do ponto de vista político, tem uma enorme implicação, porque se ainda a gente tem um Estado, e no Estado, através da legislação, através das discussões nas assembleias legislativas, câmaras municipais, no Congresso Nacional, se algum nível de mediação
por mais que o Estado esteja capturado pelos interesses privados, algum nível de mediação em relação às demandas colocadas pela população ainda existe, né? Essa mediação é exatamente o campo da política. Mas esse lugar completamente privatizado é o lugar, a gente poderia dizer, da pós-política. Que política é essa? Um lugar onde essa mediação, que ainda pode ser exercida pelo Estado, não existe mais. Então, nós estamos falando de uma utopia, né, que eu acho que é a utopia do capital, uma utopia tenebrosa, né, porque se é verdade que é essencial para o capital a captura do Estado para implementar o seu processo de produção e reprodução, me parece que nessa era pós-política, até o Estado já é dispensável também. E é por isso que se pode promover comícios e protestos na rua dizendo: acabem com o Estado, acabem com eles, são todos corruptos, não servem para nada, porque nós podemos, de fato, passar para uma era onde só vale o mercado, e o mercado é que vai governar sem Estado. Evidentemente que eu estou fazendo um exagero dessa história, mas eu acho que é muito importante a gente pensar como a privatização dos espaços, ela tem uma implicação política também. Ela não tem só uma implicação na forma de viver a cidade, né? A privatização da segurança, né? A ideia de que você tem seguranças privados ocupando um determinado lugar e a configuração de uma arquitetura da segurança também já são conhecidas das nossas cidades, velhas conhecidas, pelo menos desde os anos 90, quando começaram a proliferar nas cidades brasileiras os chamados enclaves fortificados. O que são os enclaves fortificados? Essa expressão está no trabalho da Teresa Caldeira, que desenvolveu bastante uma pesquisa antropológica, sociológica sobre isso, que basicamente, qual é a história, a narrativa que a gente pode dizer aqui, ante os efeitos do ajuste urbano que nós vivemos nos anos 90, que provocou um enorme desemprego, uma desindustrialização dentro de cidades já absolutamente lotadas de uma população que para ali tinha migrado em busca da possibilidade da inserção no mercado de trabalho formal, carteira assinada, industrial, etc. Quando isso se dissolveu na crise dos anos 90 no Brasil, e uma das opções de sobrevivência implicou na penetração do tráfico de drogas e outros bens ilícitos, e isso implicou também um controle territorial, mas não apenas territorial, mas também sociopolítico do próprio tráfico sobre as favelas, né? Esse movimento que aconteceu nos anos 90, que também tem uma dupla importância. Ele tem uma importância política, né, na medida em que todo o tecido associativo das favelas, das associações, dos movimentos de favelados, que foram muito importantes nos anos 70, nos anos 80, nas lutas pela redemocratização, ficaram completamente dissolvidos e fragilizados ante a um novo controle territorial desses espaços das favelas pelo tráfico, que tem práticas clientelistas de distribuição de benefícios, de dinheiros, de bens, inclusive de bens públicos, que reforça tremendamente essa biopolítica do consumo como um elemento mais importante, como a forma superior de vida, que destrói, então, esse tecido associativo, e contra, né, essa presença do tráfico e essa presença armada e esse novo tipo de violência, né, de outra natureza de violência, também começam a se formar nas cidades estes enclaves,
que são uma nova forma de segregação e discriminação social para os que temem a heterogeneidade social dos bairros urbanos. Então, do que a gente está falando? Dos shopping centers em vez das ruas comerciais, dos condomínios fechados em vez dos bairros, dos condomínios de prédios trancados em vez da rua, com os prédios dando diretamente para a rua, do abandono da rua, da ideia do fechamento e do controle, da segurança privada, né? Então, nós estamos falando de produtos imobiliários que foram lançados e que, a cada vez que no imaginário político da cidade se mostrava uma cena de guerra de traficantes, mais espaço enclave fortificado você compra. E a coisa mais maluca é que vinha a cena no Jornal Nacional das guerras de gangues no Rio de Janeiro e você vende, né, condomínio fechado em São José do Rio Preto, né? E no Brasil inteiro esse produto. Já vou terminar, né? E contra este, né, o enclave, esses produtos imobiliários e de segurança, se contrapõe simbólica e realmente a periferia e a favela, que no imaginário da cidade brasileira é onde mora a violência. É como se o lugar da violência fosse ali, né? Eu vou terminar, em função do pouco tempo, só lembrando que o rolezinho, o flash mob acertado na internet, né, de milhares de jovens, ele expôs claramente a clivagem étnica presente na conformação desses enclaves dos shoppings. Afinal de contas, aqueles meninos pobres, mulatos e pretos não podiam estar ali e ocupar aquele lugar. No fundo, e termino colocando um pouco essa questão para nós, acho que o que nós estamos vivendo, e eu diria o Porto Maravilha, das formas mais contemporâneas e novas, mas, ao mesmo tempo, a história do Morro da Providência encravada no Porto Maravilha é das nossas histórias mais velhas e troncudas, né, de repressão e violência contra os pobres e contra os de baixo. É, na verdade, um engate das nossas tradições com o que há de mais contemporâneo nesse urbanismo militar que tem lado e que tem classe.